a França pode ser o pilar da China na Europa. Gente, isso aqui é loucura, gente. Eu fiz questão de pegar aqui a fala, deixa eu passar a primeira notícia, mas eu fiz questão de colocar a fala final da França, porque aconteceu o seguinte, vamos resumir, você que está sempre aqui no Fala Glauber News, já sabe disso, então vou dar um panorama rápido e aproveita, né, e deixa seu like aqui, já passamos de 2.000 pessoas na live e só temos 840 likes, dá essa moral aí. Mas você viu aqui que a China meio que deu um ultimato na Rússia dizendo assim, pô, irmão, eu preciso saber de que lado você tá. Porque você tá com os Estados Unidos e tá com a gente. E como é que fica? E aí foi meio que tá na hora de se posicionar. Só que Pequim e Washington são bem diferentes de Moscou. A resposta ali do Putin, eles tiveram conversas e tudo mais, mas a resposta lá do premier de Moscou foi que a China pode contar com todo o apoio da Rússia naquilo que é dos interesses da Rússia. Pô, então assim, pô, irmão, tu quer minha ajuda? Se for do meu interesse, você vai ter. Se não for, pra mim, isso vai dizer nada. Só que aí, quer dizer que, né, segue tudo como tá. Só que aí, não sei se como uma afronta ao Putin aqui, sou eu jogando hipóteses nesse momento, a China resolveu sentar o Wang Yi, só para pegar aqui exatamente, não sei se se fala dessa maneira, mas também, né, que é o premier, que usa para isso exatamente, o Wang Yi, que é o premier chinês, foi conversar com o principal assessor do Macron, e nessa conversa, pela primeira vez, eles falaram sobre tudo. Eles falaram em detalhes sobre o que está acontecendo na guerra da Ucrânia e o impacto que isso tem para a Europa e por que isso é ruim para a União Europeia. Eles falaram sobre o Irã, sobre as repercussões que isso vão ter. O pessoal da França falou para a China, porra, essa questão com Putin que a gente está passando aqui é muito delicada, é muito delicada. Tem uma fala que a gente vai colocar aqui num vídeo, que aliás, Mano Walter, excelente momento para colocar esse vídeo. Esse vídeo que você vai ver agora é da presidente do Banco Central da Europa, que faz parte do grupo europeu, que não fica dizendo, a gente tem condição de enfrentar o Putin. Não, ela fala, cara, ela faz parte do grupo que diz a gente não pode entrar em guerra com a Rússia, porque a gente não vai ganhar. Dá uma olhada nessa fala aqui, o Mano Walter vai colocar para você aí na tela. He's unbelievably thorough, detailed, knowledgeable, and when he works on a file with you, he doesn't have any paper, he doesn't have any material, he doesn't have any briefing. He knows it inside out. So to deal with him, certainly in my days, I had to know my file inside out and by heart. And I think that has to do with the training that he's had as an intelligence, secret service kind of person, where you really need to have everything in your head and no paper, so in case you get caught. So I would say to deal with him, you really need to know everything, because he knows everything about you. Bei Donald Trump ist es genau das Gegenteil, oder? Rapaziada, e assim, acho que é consenso aqui entre nós, da bancada, que a OTAN é o lado mais fraco de tudo isso, seja contra a Rússia, China, Estados Unidos, pessoas como a presidente do Banco Central Europeu reconhecem isso. O Putin vem aí de um legado de KGB e de resultados, então não é estratégico criar essa guerra. E aí a França leva isso para a China. E aí, olha só a declaração oficial do governo francês após esse encontro. A França acredita que a aproximação entre a União Europeia e a China, com o fortalecimento pleno de suas relações, atende aos interesses de ambas as partes. E assegurou que e aí completando, ele assegura que a França trabalhará para promover o desenvolvimento estável não só das relações entre França e China, quanto com relação à estabilidade de todo o bloco da União Europeia. Ou seja, isso envolve apoio militar, financeiro, estratégico, estrutural, porque o Macron também não está satisfeito com o Trump, assim como não está satisfeito com o Putin. Abriu-se uma porta
Isso aqui com certeza vai ser assunto no News de segunda-feira. Abriu-se uma porta que até então não estava aberta. A China estava tentando fazer. Estava fazendo uns acordos com alguns países aí na Europa e tal. E a China, importante dizer isso também, ela declara que considera a França o país mais importante da União Europeia e que esse acordo vai mudar tanto a relação de futuro da União Europeia quanto da própria China. Cara, queria começar te ouvindo o que está se tornando esse mundo aí multipolar, porque vai ter ainda, olha só isso, gente, vai manter-se a aliança China e Rússia quando for do interesse do Putin. Agora, a China vai fazer uma aliança com a França, que ela considera ser o grande líder da União Europeia, que está contra o Putin, né? Ou seja, o Putin, que tem aliança com a China, ela vai estar contra o Putin nesse momento, mas aliada nos outros momentos. Ao mesmo tempo, a China está usando isso para atacar o Trump, e o Trump tem aliança com o Putin naquilo que é dos interesses do Trump e também do Putin, porque eles têm interesses em comum. Porra, eu vou pedir para alguém da nossa equipe, para o programa de segunda, tentar fazer esse cruzamento, porque isso é uma loucura. Mas isso muda completamente o cenário geopolítico de 2026, porque aponta que a própria União Europeia está nesse inteirinho. E aí, isso exclui países que não estão na União Europeia, tá, gente? Por exemplo, o Reino Unido, que é separado ali, né? Teve aquela questão do Brexit, aí teve aquele reaproximo, aí teve uma série de questões ali, então meio que o Reino Unido é uma área cinza, mas ele não está sendo contabilizado nessa conta, assim como Turquia, por exemplo, também não está. Cara, vamos lá. Mudou tudo e vai ter muita notícia agora em cima disso, porque o Trump não teve tempo de dar uma declaração sobre isso. Mas a Caroline Levy já disse que que a Casa Branca está estudando o que pode vir a ser esse acordo entre a França e a China, as consequências disso. O meu amigo Eric, essa senhora que estava falando aí é a Christine Lagarde, ela é a presidente do Banco Europeu. O que ela falou não tem nada de mais não, tá, cara? Um líder sério, ele sabe o que vai falar com a pessoa que vai entrevistar. Ela teve algumas reuniões com o Putin e ela ficou admirada quando ela ia tratar do assunto, o Putin entrava em profundidade. Isso é um líder que estudou, cara. Isso é característica de militar. Por exemplo, Vilas Boas, eu comandante Vilas Boas, comandos anfíbio, capitão de mar e guerra. A vida toda, tudo que a gente vai fazer, o militar, a gente chama concatenar as ideias. O que é isso? É você dividir por setor. Agora mesmo, eu estava comentando sobre Irã. Mas no automático eu falei sobre os submarinos, as lanchas, os mísseis. Isso tudo já vem no automático para quem é militar, porque a nossa vida todinha é separar cada assunto dentro do setor. Ela ficou admirada por causa disso. Mas por quê? É porque ela está na Europa e lá os líderes são tudo avacalhados, pô. Vamos aqui para a América Latina. Ontem teve um pronunciamento do Lula lá no Panamá. Foi uma pessoa lá, da comissão dele, e pediu para ele voltar para o assunto, que ele não estava falando nada com nada. Aí ele olhou para o cara assim, aí começou, o cara foi lá, só faltou tomar papel dele e falar assim: ô presidente, tu está representando o Brasil, lê esta merda que está escrita aí, tu está inventando coisa. Isso aconteceu ontem, tem vídeos. Jamais vai acontecer com Xi Jinping, Vladimir Putin, o Erdogan, o presidente do Egito, o presidente da Polônia, são pessoas centradas. Então ela fica admirada, é porque ela perdeu já a referência. Olha que a Christine Lagarde, ela não é boizinha, não. Ela não é novinha, não. Ela deve ter já quase seus 70 anos, a Christine Lagarde. Então, só que desde 95 para cá, a Europa se desandou com esse... Teve uns dias desse aí que os ministros da Defesa, quase todos os países da Europa, eram mulheres. Inclusive, a ministra da Defesa da Itália foi pegar um buquê de flores, uma coroa de flores para botar no túmulo do soldado desconhecido, e apareceu a calcinha fio dental dela, pô. Baixaria do caralho. Entendeu? Então a Europa chegou nesse nível. Muitas mulheres sendo ministras disso e daquilo, não é porque é mulher, é porque eram militantes. E muitos homens que estavam lá também eram militantes de esquerda, sendo ministros de pastas que demanda um conhecimento científico da coisa.
Isso que o Trump está tentando fazer na América, o tecnato, que é isso? É pessoas técnicas assumir funções que realmente demande aquele conhecimento. No Brasil não é assim. Você vê a ruma de canalhas, idiotas, que só porque é popularzinho se tornar presidente, deputado, senador, governador, um verdadeiro inferno no Brasil. Então a gente fica sem representação. Com certeza, se ela tiver uma audiência com brasileiro e depois com Putin, ela vai assim, porra, a diferença é grotesca. Então ela comentou que para conversar com Putin, ela tinha que estudar tudo, porque senão ela ia ficar na merda, pô. Porque ele ia puxar assunto da área dela em que ela não tinha conhecimento. E ela é especialista em economia, ela é formada em economia, sabe muita matemática, a dinâmica da economia planetária. Só que o Putin junta tudo, né? Política, economia, assim vai. Quanto aos globalistas, o Macron é o boizinho dentro da Europa que foi colocado pelo Klaus Schwab para destruir o mundo cristão e a nossa cultura ocidental, cara. Ele é um desses caras. Obama, o Macron, esses ministros, os primeiros ministros da Inglaterra, a Bruxelas não se conta, todos sem exceção, de 80 para cá, não vale a cagada de um pato, porque o pato, quando faz cocô, aquilo serve de adubo, nem para isso essas merdas servem. Então, destruíram o Ocidente, a China, na sua posição, não mudou nada, só que agora o véu caiu e os globalistas estão lá em cima do patrão, pô, já falei isso umas 10 vezes. Só que é o problema todinho, que apesar da China bancar o globalismo, ela não aceita a agenda globalista no país dela. Então é o seguinte, tem sempre um limite. Ela falou, meu irmão, te banquei e agora eu quero apoio. Não, mas tu faz a tua merda para lá, aqui não. Esse é o problema da Europa junto com o Xi Jinping. E se ele tiver de escolher um lado, ele vai escolher o Trump e o Putin. Simples assim. E não tem pra onde correr. Porque ele sabe que a Europa sozinha não é porra nenhuma, e ele não vai ficar com aliado, não vai virar as costas para o aliado, que é a Rússia, que faz o tamponamento de toda a China ali. Então, cara, quem está na merda nisso tudo são os europeus, que jogaram a cultura ocidental no lixo, destruíram tudo, a França está em frangalhos, é greve de policial, é greve de bombeiro, é nego saindo na porrada, os muçulmanos tomando todas as igrejas, transformando a igreja cristã em templos muçulmanos. O Macron não fala nada, não sai da rua. Então, o que ele faz? Bota lá óculos escuros e vai baixar as calças lá para o Xi Jinping, pô, pedir apoio. Pedir apoio. E tá nessa confusão toda aí. A Europa todinha chegando à conclusão que se tornaram refém da Rússia, dos Estados Unidos e da China. E agora não sabe para onde é que corre. Porque o Trump falou, aqui não, meu irmão. E o Putin, tu quer vir? Então paga tudo que tu tá me devendo. Tá nesse nível. Sobrou a China, pô. E a China tá bom, tu vem para cá, mas compra tudo que eu tenho. Aí vai destruir a indústria europeia. Então, cara, a Europa tá numa sinuca de bico, porque ela mesmo que criou. Entendeu, meu amigo? E o Brasil era para estar, vou repetir, era para nós estarmos nadando de braçada nessa confusão planetária. Mas não, o nosso presidente é globalista, é amiguinho do Macron, é amiguinho do Hugo Chávez, é amiguinho do Fidel Castro, é amiguinho do pessoal do Irã, é amiguinho do não sei de quem. Porra, cara, a gente tem 8 meses para mudar essa situação e deixar o Brasil realmente com soberania, pelo menos que se refere à posição política, cara. Muito bom, Carcará. Júlio Roque, inclusive, teve uma declaração, isso deve ter uns 2 meses mais ou menos, de um major na França, que teve uma declaração ali, né, meio polêmica, até depois ele apagou, porque ele colocou isso em alguma rede social, dizendo que o Macron não era o presidente que estaria preparado para um cenário de guerra global e que a população francesa deveria estar preocupada com isso, porque criou-se uma cultura de paz que ele considerava nocivo e liderado por presidentes que ele considerava fraco. E disse, a França, que ele obviamente considera um país forte, ele é major, né? Ele considera um país forte, estava tomado por pessoas que faziam da nação deles, né, uma nação fraca. E que, por sorte, eu penso que por azar deles, né? Mas ele diz que por sorte, outros países estavam em situação ainda pior com relação a isso, né? Com lideranças que não entendiam que uma guerra era real, a possibilidade de guerra era real. Mas ele também não cita que países seriam esses.
Como é que você enxerga isso aí, Júlio? Voltando aí, né, obviamente, né, desse acordo aí China e França, as coisas que o Carcará falou, e até esse acrescento aí que eu lembrei aqui agora, porque a gente falou disso há uns 2 meses, e aí usei isso como link aí também, partindo da fala do Carcará. Bem, pego carona no que o Carcará falou sobre globalistas, né? Os cupinchas da WEF e de Davos, né? Todo mundo sabe que a Europa foi impregnada. E isso a gente está falando de sistemas de comando do país diferentes, países diferentes. Um país, que é no caso da Inglaterra, é um país imperialista, o outro uma república, que é a França, enfim. A Europa foi dominada por essa ideia de Davos, né? Uma ideia que até agora não funcionou em absolutamente nada. Trouxe a imigração em massa, violência, né? Paris já está sendo tratada em vídeos aí na internet que você vê com ratos. É simplesmente um lixo a cidade das luzes se tornou um lixo, com vários imigrantes extorquindo dinheiro por fotos e por outros serviços, enfim. Esse é o líder da França, Macron. Quando a gente fala da França e de guerra, é um país muito forte, falamos de Napoleão, mas a última vez que a França se botou em batalha e ainda teve uma certa vitória foi na Primeira Guerra Mundial, onde fez sucumbir a Alemanha, né? Que teve o troco logo depois, assim que Hitler, né, tomou a França, fez a França recuar dentro de um vagão de trem, no mesmo vagão que a Alemanha tinha, né, se curvado perante a França na Primeira Guerra Mundial. Então teve o troco logo depois com a Alemanha. Mas hoje nós vemos esse tipo de país. A França é um país poderoso, mas com um líder completamente medíocre. Qual é a nação séria, uma nação séria, com força militar séria, os grandes players, vamos dizer assim, que vai respeitar a nação França tendo um líder como Macron? Ninguém, isso é óbvio. Qual é a experiência, qual é o know-how que esse cidadão tem para ter um tipo de ação militar ofensiva, ele sendo o comandante em chefe das Forças Armadas? Então, é simplesmente uma questão de ninguém respeitá-lo pelas suas ações e como ele vive, né, com essa, achando que ser presidente da França é um filme de Hollywood, sempre bem penteado, com aquela esposa ao lado, né, que o acompanha, que, enfim, apareceu com o olho roxo, usando óculos escuros no segundo dia em Davos. Então, muita coisa muito estranha, né, gira em torno desse presidente, que lhe causa descredibilidade por causa do que vem acontecendo na França. Aí agora nós vemos um estreitamento com a China. E isso tem um recado que até agora ninguém falou aqui, né, no debate do assunto, aqui nos abordados. O que eu vejo? Isso mostra uma coisa: China e Rússia não são tão amigos assim quanto você pensa. Por quê? Porque se a França grita socorro com um inimigo iminente, e esse inimigo chama Putin, como ela corre atrás, né, de um escudo com a China? Interessante. Então, se o inimigo da França é a Rússia, e a Rússia é aliada à China, como ela vai proteger a França? Coloque-se para pensar. Isso mostra esse novo jogo, essa nova sacudida no tabuleiro, onde as peças são movimentadas numa estrutura que jamais foi vista. Isso tem incomodado muita gente em Bruxelas, na Suíça, na França, e isso mostra o poder dessa sacudida por esses 3 países que estão dominando o cenário geopolítico, que é Estados Unidos, China e Rússia. E dessa maneira a gente ainda não sabe qual será o resultado. Sabemos que cada vez mais a sacudida no tabuleiro está sendo mais forte. Mas quem vai sair na frente, quem vai ditar as regras, isso ainda a gente não sabe. Que o mundo vai ser tripartido, isso já está na cara de todos, né? Não é mais nenhum tipo de segredo. Mas vamos ver quem chega primeiro na frente nessa corrida geopolítica mundial, Eric. E eu queria lembrar, Júlio, uma fala do Macron de alguns anos, e eu gostaria muito que algum jornalista questionasse o Macron sobre isso. Há alguns anos, ele declarou que a China
era o país mais poluidor do planeta. E que enquanto a Europa estava liderando os movimentos de energia limpa, a China fazia o desserviço de conseguir gerar mais poluição ano a ano do que toda a Europa conseguia na redução para chegar na energia limpa. E agora? Eu queria muito entender isso. Depois que veio com esse papo, agora eles são amigos? Eu acho que, assim, como professor Vale sempre diz quando vem aqui no canal, países não têm amigos, têm interesses. Só que vamos então reconhecer a hipocrisia de que só fala isso quando é do seu interesse, aí agora tá tudo bem, agora passa pano. Eu entendo, já a política é assim mesmo. Só que então vamos deixar essa hipocrisia de lado, que é quando é do interesse dele, agora tá tudo bem. A China, a fala é extensa, a França, por vezes, faz essa crítica à China, dizendo que a China ia ajudar a destruir o mundo, fazer o mundo entrar em colapso muito mais rápido, porque eles não só não têm um trabalho para energia limpa, como o que eles estão desenvolvendo vai piorando cada vez mais, porque eles estão preocupados em produzir, né? Não em, não, e a camada de ozônio. mas como é que fala? Aquecimento global. É a mudança climática. Eu resumo como Al Gore, que ele que inventou isso tudo. Al Gore lá, naquele como é que é o nome daquele documentário? Documentário famosíssimo, eu recomendo a todos, porque é muito bem feito, tá? E ali começa tudo isso, né? Acho que chama talvez aquecimento global. Mas enfim, me perdendo aqui, comandante Vilas Boas, sua leitura sobre esse cenário. Eric, quem fez essa fala que você colocou, né, a senhora Cristina, a Cará muito bem colocou, essa senhora é uma senhora que tem muito poder, né? Ela hoje é presidente do Banco Central Europeu, mas ela também já foi o presidente do Fundo Monetário Internacional, né? Só que o que chama a atenção no posicionamento dela é que ela é extremamente progressista, né? Ela tem uma pauta aí do movimento feminista muito forte, né? Tem várias críticas aí contra o posicionamento, contra a incompetência masculina nos setores econômicos mundial. Então, assim, atenção, principalmente, não o afago que ela fez de elogio ao Putin, né? Que realmente é um grande líder, uma grande, não está lá à toa por esse tempo todo, né? Então o posicionamento dele é muito claro, é uma pessoa muito, 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 muito determinada, né? Com a capacidade intelectual muito grande, até porque está na posição durante muitos e muitos anos. Enquanto os presidentes vão se alternando aí no poder, ele está lá há muito tempo, então o conhecimento histórico dele é muito forte, mas o que me chama mais atenção justamente é o que ela se menciona ao posicionamento do Trump, né? Então ela claramente faz uma chacota, é uma narrativa, como aconteceu aqui no Brasil, de desqualificar a pessoa do presidente Trump. Então isso é o que me chama mais atenção. Dentro disso, né, tem a Europa. Realmente, a França é um país muito importante. Ele, tradicionalmente, dentro da Europa como um todo, muito antes da União Europeia, os posicionamentos da França como líder de uma arquitetura europeia sempre foram muito fortes. No entanto, a gente tem um líder aí muito bem colocado, que nada mais é que uma pessoa colocada aí que responde aos donos do movimento progressista mundial lá de Davos, né? Celere Fringe, Klaus Schwab e aí, por aí vai. Então, nada mais é um colocado dentro da Europa, justamente dentro dessa questão que a gente colocou do movimento social-democrata, que justamente está colocado ali para destruir, para debater e acabar com o posicionamento ocidental da Europa. Então, quando a gente se remete aí do ano passado, quando o vice-presidente norte-americano, DJ Vance, foi a Munique e colocou o dedo na ferida e disse na cara que os Estados Unidos hoje não sabem realmente se o posicionamento da Europa ainda respeita os padrões que eles entendem de ser de acordo com o mundo ocidental, eles explicou justamente aquilo que a gente entende, que a Europa se tornou um grande palco desse movimento progressista que muito pouco está preocupada com os valores ocidentais. Então, quando a França dá a entender que pode se aliar com a China, que justamente está observando toda essa fragilidade europeia e percebeu que países como a França, Alemanha e Reino Unido estão contestando, estão sendo refratários contra o posicionamento do Donald Trump, a gente vê justamente que a gente começa a comprovar
com ligações muito mais claras, esse posicionamento da União Europeia como um todo, no caso a França, que é o seu principal artífice, é se pendulando para o lado progressista. Então, a China deve ficar olhando isso como rindo, né? Como é que esses caras podem ser tão idiotas, mas justamente ela é pragmática internacionalmente. Então, se ela observa que a França é um cavalo de Troia, ela trazer a União Europeia para debaixo desse mundo tripolar do qual ela vai ser um dos 3 guarda-chuvas, isso ela vai fazer com uma forma muito clara. Agora, é engraçado, né? Para dizer dessa forma engraçada, porque ao mesmo tempo que ela bajula o Putin, a Europa se vê hoje à mercê com medo do movimento da Rússia. E automaticamente, para ver como é que as não móveis, né, são fluidas. O Putin, ele acabou de fazer isso durante a semana, uma manifestação numa declaração feita lá dentro da Rússia, apoiando as intenções do Donald Trump a favor da Groenlândia. Então, tu vê que coisa de maluco, né? Por quê? Como colocado, o Carcará sempre fala muito bem isso, né? Donald Trump e o Putin não são globalistas. Então, por mais que a Europa esteja deturpada nesse movimento, os dois estão muito claros. Então, o que for realista, que for contra globalista, os dois vão se unir. E aí fica a França como essa, pedindo bênção, baixando as calças para Xi Jinping e afagando o Putin na Rússia justamente contra a Rússia que está tentando se expandir e dizendo e colocando sobre ameaça a própria existência da União Europeia. Então as coisas vão se caminhando de uma forma muito curiosa, né? Mas a gente vê que países fortes, como são esses 3, que a gente vem repercutindo, China, Rússia e o atual governo norte-americano, têm posições muito claras do que entendem na jogada do tabuleiro mundial. E aí os países europeus ficam aí pendulando para um lado para o outro, porque justamente, no caso da França, que apesar de ter uma força armada muito grande, um poder nuclear muito contundente, quando tem um líder fraco como esse, que é uma peça, um fantoche do mundo aí do underground, do deep state, se torna fragilizada. Porque, como o Júlio falou, ninguém vai respeitar o posicionamento da França tendo um líder como esse, que só vai ficar pendulando para cá e para lá, de acordo com o seu bel prazer, de acordo com a sua politicagem. Então, realmente é complicado. Eu acho que esses 3 grandes líderes aí entendem esse movimento, vão usar de acordo com seus interesses, porque, como o Eric colocou, o país não tem amigo, o país tem aliado. E na arena internacional, como a gente fala, ou você tem conflito ou você tem cooperação. Então, vão se reorganizar e a gente precisa saber como é que esse mundo vai pendular. Agora, isso aí tem como é que funcionar, como é que outros países que são interessantes, a Alemanha vai se posicionar numa questão como essa. E, paralelo a isso tudo, esses movimentos não podem ser muito pró-China, né? Porque alguns movimentos, como a gente pode colocar aqui, esse novo posicionamento do Donald Trump, alguns analistas dizem que está justamente empurrando a União Europeia para debaixo do guarda-chuva chinês. No entanto, os maiores parceiros comerciais da União Europeia como um todo ainda são os Estados Unidos, e não China. Então, a barganha do nível comercial, do nível de dinheiro norte-americano ainda é muito grande. Não dá para a França ficar simplesmente acordar e falar que vai fazer isso de uma forma unilateral, porque vai sofrer os reveses. E já sofreu, né? O Macron falou que ia botar 100% dos produtos da exportação da francesa para os Estados Unidos. No dia seguinte, o Macron tirou o pé do acelerador e falou que não, vamos sentar para conversar. Mas a gente tem que observar, porque esse movimento não é tão fácil assim. O que eu volto a falar desde o início, realmente, é observar que quem tem poder, quem está mandando no mundo, são esses 3 países. Infelizmente, a gente vê uma União Europeia que deixou, a princípio, esse movimento ocidental, aquelas bases que alicerçaram pós-Segunda Guerra Mundial, e aí começam a ser deturpadas, sendo implodidas por dentro com os movimentos progressistas, globalistas aí desse fórum de Davos, do qual o senhor Macron é só mais uma peça de fantoche nessa história toda, Eric.